teatro, ele foi pensado, né, a partir do momento em que uma conversa de corredor entre eu e a professora Adriana, que é professora de língua portuguesa, a gente resolveu, a partir dali, né, diante de materiais que um precisava com o outro, produzir um trabalho que pudesse unir história e literatura, porque ela trabalhava no navio negreiro de Castro Alves, eu estava trabalhando o contexto da escravidão no Brasil nas aulas de história. E aí, de repente, então, por que não, né, juntar as duas disciplinas e fazer alguma atividade que pudesse envolver aí as duas áreas? E foi um momento que de uma pequena ideia ganhou uma proporção muito maior. E aí as outras professoras de língua portuguesa, que também trabalhavam com a mesma temática, era a professora Leia, a professora Ana Helena e também a professora Keila, nós resolvemos então desenvolver esse projeto juntando história e literatura, que começou lá em 2018 e depois veio em 2019. E assim, foi um projeto que deu aquele gatilho de pensar por que não criar na escola um grupo de teatro. Na verdade, quando eu vim trabalhar aqui no estadual, que eu cheguei, que eu me deparei com uma escola nesse tamanho, nessa proporção, eu não imaginava que tudo aqui era muito, né? E aí quando eu entro dentro desse auditório, que eu vejo esse palco, que eu vejo essa estrutura, me veio aquela ideia, né, de poder propor ao diretor por criar um grupo de teatro, porque eu percebi que não existia isso aqui dentro, né? Não conhecia a história da escola, não sabia que no passado esses projetos e atividades eram muito constantes dentro, né, da escola velha, e eu sei que eu fui estudando o momento certo para chegar até Josival e propor ele essa ideia. E o projeto História e Literatura só fez aumentar ainda mais esse desejo. Eu havia ido para o Rio fazer um curso de teatro, que sempre, desde criança, foi algo que eu tinha curiosidade e interesse. E eu sei que, numa certa reunião, era um planejamento, os professores haviam desocupado o auditório e ele ficou. Falei, é agora. Conversa vai, conversa vem, joguei a piada. Não imaginava que ele fosse aceitar a proposta. Eu sei que, falei, ó, Josival, eu fiz um curso de teatro, estou vendo que a escola tem um auditório maravilhoso, um espaço maravilhoso. Você não me dá carta branca não para mim poder criar aqui um grupo de teatro? Tem a banda, tem a parte do esporte, mas tem aquele aluno que ele não se identifica com nenhum dos dois e de repente o teatro pode ser uma oportunidade, né, de dar um espaço para alunos que têm muito talento aqui dentro dessa escola. Ele parou, pensou, bom, tá, te dou a carta branca, pode começar. A gente vai lá na nossa sala que a gente conversa. E aí eu fui passando, e eu fui. Só que depois que ele me deu esse aval, veio um pouco de medo, sabe? Um pouco de receio. E aí fiquei pensando, né? E ele aí começou a me cobrar nas reuniões, pelos corredores da escola.
olha, eu vou aposentar e não vou ver um grupo de teatro, não vou ver aquele palco sendo usado. Eu falei, não, Josival, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. E eu sei que 2019, eu falei, não, é agora, né? Eu tenho que, de alguma maneira, começar a colocar em prática essa proposta. E fui lá na sala dele de novo, perguntei se estava tudo certo, se eu podia começar, só que eu teria que fazer, né, os ensaios, a preparação no contraturno, ou seja, à noite, e enfim, ele me autorizou. Aí fiz o cartaz, espalhei pela escola, e aí veio o meu medo. Eu vou jogar. Se os alunos vão acolher e abraçar a ideia, é uma outra questão. Marquei o dia, eu lembro que os nossos ensaios eles aconteciam todas as quarta-feiras, a partir das 6h20, porque 6h20, porque as aulas ainda acabavam um pouco mais cedo, e logo em seguida eu vinha para cá, para o auditório, para começar, né, o grupo de teatro. E, de repente, aparece 40 alunos. Falei, uau! Né? E aí fui sondando dessa galera, se era isso mesmo que eles queriam. Quando eu vi o cartaz do que ia ter, né, as inscrições para o teatro, inscrições não, ia ter eu chamei a minha amiga para entrar aqui comigo, a amiga que eu fiz aqui na escola, só que ela não quis vir. E aí eu quis chamar ela para vir comigo, ela não quis vir, e aí eu fiquei, ai gente, será que eu vou, será que eu não vou? Porque eu vim do ensino fundamental, onde na escola a gente, do sexto ao nono ano, aliás, antes disso até, a gente sempre foi a mesma turma, né? Nunca a gente se distanciou para nada, então a amizade era aquilo, o meio de amizade foi sempre aquele. E aí, a gente vir para um ambiente novo, que não tem muito conhecimento, ter que se afastar, uns foram para outras escolas, a gente ter que se afastar, se distanciar, já foi muito doloroso, muito cansativo, assim, estressante para a gente. Ainda mais que é uma fase muito complicada na nossa vida de adolescente. E aí, além disso, de todo esse estresse, eu estava passando por uma dificuldade, assim, entre essas amigas que vieram comigo, sabe? E aquilo abalou muito meu psicológico, foi muito difícil eu aceitar fazer novas amizades, eu conseguir me incluir em um meio. Para você ter ideia, eu deixei de fazer coisas que eu era muito acostumada a fazer, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, de falar com todo mundo facilmente. E aí, eu me vi numa situação, depois que isso aconteceu, que eu simplesmente não estava conseguindo ir numa papelaria sozinha mais, eu não me via capaz para isso. E aí eu não sei o que me deu na telha, me deu um estalo que eu tive coragem de vir ao teatro sozinha, não sabia quem ia estar aqui, eu vim sozinha. Tiveram as conversas iniciais, a gente fez os aquecimentos, né, as músicas. Eu estava forrando a cama. Eu lembro até hoje. E aí foi isso, a gente foi se soltando. Eu lembro que durante os ensaios para a nossa peça em si, eu não soltei do papel um momento. Todos os ensaios eu sempre fui lendo o papel. Nunca eu tive coragem de, durante o ensaio, falar sem o papel. E aí, quando chegou no dia da apresentação, mais uma vez chegou aquele sentimento de não vou conseguir, de ser incapaz. E aí, nós apresentamos, foi um show, um espetáculo. Eu acho que eu me saí muito bem. E foi isso. Quando a gente acabou a primeira apresentação assim para a escola toda, cara, foi um sentimento assim, um alívio imenso, porque igual eu até fiz um texto sobre isso no Instagram, uma publicação, que quando a gente está aqui nas coxias, é muito difícil, muito difícil. O nosso coração fica a mil. A gente fala, repete, pensa que não vai conseguir, duvida de nós mesmos, a gente fica pensando se o outro que está na plateia vai conseguir ouvir a nossa voz, porque a gente apresentou tudo sem microfone. E quando isso acabou, quando a gente terminou, eu acho que não só para mim, mas todo mundo teve a sensação de que era capaz, de que podia muito além daquilo. E foi o que eu senti, tanto que depois do teatro, eu estou me emocionando. Tanto que depois do teatro, muitas portas assim começaram a se reabrir para mim. Eu permiti que as portas se reabrissem para mim. E foi isso, foi uma experiência muito bacana. Eu agradeço muito ao professor Humberto, ao diretor, né, nosso querido diretor Josival, porque eu lembro que na época ele foi um grande incentivador, né?
estava empolgado com a ideia do teatro. E foi isso, foi tão importante para mim. Igual eu falei, eu fiz o texto. E no texto eu lembro que eu falei que foi uma experiência que marcou e também deveria ser marcada. E por isso eu até tatuei na minha pele. Foi minha primeira tatuagem, com 17 anos na época. Minha mãe nunca deixaria eu fazer. Mas como ela viu a grande importância que aquilo teve para mim, ela permitiu. E está aqui minha primeira tatuagem do teatro. Representando que eu posso, que eu consigo, graças a tudo que eu vivenciei aqui. E é isso. E de repente a gente sabe que dos 40 todo mundo entra naquela empolgação, mas alguns foram saindo por vários fatores e ficou uma equipe maravilhosa. Eu acho que era para aqueles estarem ali mesmo, fazendo parte desse primeiro grupo, desse primeiro momento, né? E, portanto, veio então a criação do grupo de teatro. Eu consegui uma peça de teatro com professores no qual eu havia feito um curso de teatro de rua, uma peça que eu intitulei de A Bolha, embora não é exatamente esse nome, foi uma adaptação, e a peça ela contava um dilema social, trabalhando a bolha é a ideia de que existe um grupo que está no poder, enquanto há uma grande maioria abaixo desse poder, sendo explorado por estes que estão no poder. Muito bem! Agora que estamos devidamente levados com a ajuda de Juan, queria saudá-los. Que bom que vieram! Sei o quanto é difícil para vocês deixar seus afazeres para virem até aqui, mas lhes garanto que nossa vida não lhes dará arrependimentos. Passam por tempos difíceis, não conseguimos ver a luz no fim do túnel. Nossa mente está inundada por uma água podre e nos causa a desesperança. E é por isso, para que hoje renovemos a nossa esperança, que apresentamos a voz, a bolha! Era uma crítica política, social, enfim. E por incrível que pareça, num momento muito oportuno, né? Esse teatro ele veio a calhar. E eu sei que os alunos foram se entregando, se dedicando. Era um momento no qual eu, pessoalmente, não estava muito bem na questão emocional, né? Eu falo que o grupo de teatro foi minha terapia. Josival, ele me deu uma oportunidade de desenvolver algo que eu sempre sonhei, que eu sempre gostei, e também foi o meu espaço de terapia, porque eu entrava aqui dentro, junto com estes alunos, a gente saía daqui 8h30 às vezes, eu não sentia fome, não sentia cansaço. De repente eu estava cansado, saindo de uma rotina puxada ali, mas quando pisava nesse palco, parece que todo o cansaço, todo o estresse, toda a preocupação ia embora. Isso eu percebia também nos alunos. Só que eu não sabia até que ponto aquilo estava sendo tão intenso na vida deles. E aí veio o dia da apresentação. Eu sei que um pouco antes, ele me chamou na sala dele, como que está o grupo, como que está a apresentação. Ó, eu quero uma coisa chique, hein? O que eu posso ajudar? Que material que você precisa? Faz uma lista para mim. Eu falei, olha, Josival, eu só preciso de madeirite, que era o material mais bruto para a composição do cenário. Porque o cenário era uma coisa muito simples, né? E eu sei que ele foi lá, comprou o material, novamente me perguntando o que precisava. Mas eu quero uma coisa bonita, hein? Falei, uau, aí é uma responsabilidade grande, né? Enfim, veio a apresentação. E fizemos um cartaz, né, com o nome A Bolha, e esse cartaz foi o nosso veículo de propaganda para toda a escola. Eu sei que foram os 3 turnos de apresentação. Esse auditório lotado. Pelo que eu me recordo, parece que esse auditório ele comporta 380 pessoas sentadas. Não sei se isso é o correto, né? Mas, enfim, o auditório ficou lotado. Veio outras escolas também para poder participar. Algumas pessoas da superintendência meio que infiltrados ali, que só fui descobrir depois. Por um lado foi até bom, porque o nervosismo deu para dar uma segurada. E os alunos estavam muito empolgados para essa apresentação. E foi. E aí a apresentação master seria a apresentação da parte da tarde. Foi um momento que ele pôde sentar naquela cadeira, na primeira fileira, e prestigiar
o que era o sonho dele também. E eu sei que eu olhava pela coxia, pelas gretas do cenário e via que ele estava emocionado, que aquilo estava mexendo com ele. Ele saiu, não falou nada. No final da noite, quando tudo acabou, eu recebi a mensagem, e o grupo também, que a gente deveria ir até uma sala, porque Josival havia preparado uma surpresa para nós. E quando eu chego lá, havia uma carta dele, em que ele descrevia que para ele foi aquele momento, que para ele foi ver o grupo de teatro aqui, esse projeto sendo concretizado. Isso, silêncio. Parabéns a todos pela dedicação, pelo empenho. Pelas horas destinadas ao ensaio, vocês deram o maior orgulho e profissionalismo. Ao professor Humberto, os objetivos para... Todos os objetivos são para poder te agradecer. Show! E uma pequena lembrança a todos por esse dia. Abraço principal. E ler aquelas palavras que foram poucas, mas que teve uma grandiosidade gigantesca e que mexeu muito comigo e com toda a equipe, foi algo de muito valor. Foi saber que deu certo, valeu a pena.